Oi pessoal, bem-vindos a mais uma conexão. Era óbvio que nesses períodos aí de Covid, esse tema ia acabar sendo abordado uma hora. O tema ele é ansiedade. Muitas pessoas estão tendo compulsão alimentar, estão tendo ansiedade nesses períodos que elas estão enclausuradas, né, de certa forma, que a gente está passando. E tem descontado na comida, o que vai acabar atrapalhando um resultado conquistado anteriormente, ou ainda mudando uma condição física atual. Então muitas pessoas têm mandado inbox falando acerca de compulsão alimentar. E muitas pessoas estão mandando inbox também falando acerca de depressão. Andam falando que se sentem desmotivadas. Ai, gente, a gente pensa assim, realmente a gente passa por um período difícil, a gente está passando por algo atípico. É diferente do que a gente vem vivido. Então é normal que acabem se desencadeando algumas reações. Por que que essas reações elas vão se desencadeando? Então, o Amaral Neto, em 2015, que é um doutor que eu adoro acompanhar, ele publicou acerca de neurotransmissores. E justamente esses neurotransmissores, eles têm uma relação muito direta com o momento que a gente está vivendo hoje. Por que muito direta, gente? Pelo seguinte, o nosso comportamento, ele é modulado por neurotransmissores. Então, essas sensações de ansiedade, de depressão, acabam sendo reflexo deles. Tanto quanto o inverso também, que é motivação, efeito caçada, felicidade. Eles são o que nos regulam. Então, nesse paper que ele publica ali na página deles, post, ele fala de um neurotransmissor que eu tenho paixão, que é a dopamina. A dopamina ela é responsável pelo nosso efeito caçada, o nosso efeito foco, concentração, quando ela está num bom nível, quando ela está num nível alto. Em contrapartida, quando a dopamina ela está num nível baixo, pode acontecer falta de motivação, apatia, depressão. E quando a gente está apático, a gente tem muita tendência a comportamentos de vício. Por exemplo, jogos de azar, comer descontroladamente alimentos que deem uma subida em dopamina, por exemplo, açúcares que dão uma subida imediata, contudo ela não mantém o nível ideal, ela não modula a longo prazo, ela não resolve o problema. Então, quando a gente desregula nos neurotransmissores, é normal que nos desmotive e é normal que nos gere compulsão. Quando que a gente desregula neles? A gente desregula neles quando a gente tem muito estresse constante tende a abater. Então já se sabe que acordar de manhã, ligar um som alto e curtir aquele momento vai aumentar o nível de produção de neurotransmissores. Meditar também melhora. E ainda o exercício físico. A gente começa a entrar na parte que mais me interessa. Exercício físico e alimentação sobem o nível de dopamina natural. Então, a gente pensa assim, a gente estimula exercícios e faz o nosso corpo liberar substâncias químicas. Essas substâncias químicas podem ser noradrenalina, serotonina, dopamina, neurotransmissores ligados à felicidade, à motivação, ao efeito caçada. E ainda são catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que estão ligadas à perda de gordura corporal também. Principalmente quando a gente pensa em localizada. Quando a gente pensa em ação sinérgica de catecolaminas, ioimbina, cafeína, perda de gordura, neurotransmissores entram também. Então a gente começa a ver como lá dentro a química interna regula a nossa vida no externo. Então, tanto meu estilo de vida, motivação, felicidade, quanto o resultado estético no meu corpo também vai acabar ali tendo uma diferença, tanto em estímulo de processo metabólico, quanto no foco e motivação que eu preciso para buscar esse resultado. Então, é muito importante a gente ter uma boa qualidade de vida, um bom eixo interno em neurotransmissores, para que isso se externe para fora e para que a gente consiga bater os nossos objetivos. Não só na questão corporal, mas na questão de trabalho, de convivência, enfim, ninguém quer se sentir apático.
ninguém quer se sentir deprimido, ninguém quer se sentir desmotivado, ninguém quer se sentir ansioso e gerar uma compulsão. Então, neurotransmissores são sempre a chave quando se pensa nesse tipo de comportamento, neles estarem regulados. Quem regula de forma conjunta, protocolos médicos e de nutrição esportiva. São esses protocolos que ajudam a induzir, ou outras nutris também que acompanhem numa dieta equilibrada, né? Não necessariamente esportiva, para esse caso. Então, a gente começa a pensar em alimentação como fator central. Então, vamos falar um pouco mais da alimentação. Pensando ali em dopamina, nesse paper que eu falei, ele cita todos os blocos de construção que seriam base, no caso, a tirosina. Tirosina, então, seria o bloco de construção. Ou seja, se eu tenho bastante do aminoácido tirosina, eu tenho chances de ter uma dopamina alta. Que alimentos que tem a tirosina? Por exemplo, amêndoas, abacate, café preto, cacau. Então, aquele bom hábito de tomar um café preto e botar o cacau e dar uma misturadinha que dá um gosto super bom que eu tenho, tá liberando a minha dopamina. Ela tá me tendenciando a melhorar minha motivação e foco. Ela tá prevenindo, às vezes, doenças de poder cognitivo, como depressão, entre outras que estão relacionadas com falta de dopamina. No paper desse médico que eu gosto muito ali, como eu falei para vocês, o Neto, ele fala até do mal de Parkinson. Então, a gente começa a ver como a alimentação, ela regula substâncias químicas internas. Como o estresse é prejudicial, né? Porque ele desregula essas substâncias. Como o sono, que é interessante para esses níveis, regula. E aí agora, como o intestino também regula. No paper também está falando de probióticos naturais, como iogurte, kefir, para a subida do nível de dopamina. Por quê? Porque justamente o que acontece? Quando a gente tem uma disbiose intestinal, um problema intestinal, as bactérias nocivas, elas acabam subindo e elas liberam toxinas. Por exemplo, lipopolissacarídeos, que dizia ali no paper. Essas toxinas baixam a produção de dopamina. Então, acaba sendo um ciclo vicioso de desmotivação. Porque o seu metabolismo, quando você tem uma alimentação errada, às vezes pode estar te sabotando. Claro que tem casos de desníveis muito graves que não podem ser resolvidos com alimentação saudável, com estilo de vida saudável, porque há desníveis químicos tão fortes que essa indução natural não resolve, que é o caso de ir fazer um acompanhamento com áreas médicas especialistas nisso, né? Pessoas que têm uma tendência muito forte disso. Então, depressão tem vários estágios, né? Então, tem formas naturais e outros tipos de abordagem de tratar. Então, muito importante citar que não se automedique, cada caso é um caso, mas que a rotina saudável faz sim toda essa melhora de motivação e vai ajudar a gente a passar por esses estágios de ansiedade, depressão e estresse. Então, por isso, esse estilo de vida saudável e de estresse reduzido é sempre uma bandeira aí que eu tô levantando, lembrando ainda de intestino regulado, sono e libido, porque libido é reflexo de um metabolismo saudável. No paper ainda do Amaral Neto, fala de uma queda de libido quando a dopamina está baixa, uma possível relação e link entre os fatores. Então, o nosso corpo ele acaba externando pra gente como a gente está por dentro. Se a gente está desregulado dentro, isso externa fora. Sono, libido, intestino, motivação. Espero que vocês tenham gostado dessa conexão. Até a próxima!